Paz e bem, irmãos e irmãs que se encontram aqui na Igreja Anglicana Tradicional, irmãos e irmãs que nos acompanham através que recorda a última ceia, anuncia a morte e a vitória do Senhor. A sua presença viva nos santos mistérios do seu corpo e sangue, e no meio do seu povo, a quem o mesmo Senhor proclama: eu sou o pão vivo que desce do céu. Se alguém comer deste pão, viverá eternamente. Convido todos a ficar de pé. Nós vamos cantar o nosso canto inicial. Quem não tem a folhinha, tem aqui esse último banco aqui da igreja. Você pode acompanhar conosco os cânticos da nossa celebração. A luz do céu entrar, deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Cristo, a luz do céu em ti quer habitar, para as trevas do pecado dissipar, teu caminho e coração iluminar e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Que alegria andar ao brilho dessa luz, que de eterna e paz no coração produz. Oh, aceita agora o Salvador Jesus e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar.
portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Deixa a luz do céu entrar. Abre bem as portas do teu coração e deixa a luz do céu entrar. Temos certeza que a luz do céu se faz presente. E o facho dessa luz é o nosso bispo, Dom Anderson, bispo da Diocese Anglicana do Rio Grande do Norte. Seja bem-vindo a esta celebração de inauguração da nossa capela anglicana, devotada a São Francisco de Assis. Boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês, conhecendo também a cidade que eu não conhecia, a cidade de Luiz Gomes. Então, é motivo de bênção, é motivo de graça. Se cada um de nós que estamos aqui é porque Deus permitiu. Então, as intenções dessa missa, vamos rezar pela mãe do nosso reverendo Lúcio Rufino, né, a senhora Ana Pinheiro, né, pela alma do padre Roberto Carlos, por todos os seus familiares, para que Deus abençoe e abençoe a cada um de vocês que estão aqui presentes. Bendito seja Deus Pai, Filho e Espírito Santo. Bendito seja o seu reino, agora e sempre. Amém. Onipotente Deus, que vês todos os corações, conhece todos os desejos, e para quem segredo algum está oculto, purifica nossos corações e pensamentos com a inspiração do teu Espírito Santo, para que te amemos com perfeição e dignamente glorifiquemos o teu santo nome, por Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. Amém. Vamos fazer agora o momento do Kyrie eleison. Senhor, tenha piedade de nós. Piedade de nós. Cristo, tenha piedade de nós. Cristo, tem piedade de nós. Senhor, tenha piedade de nós. Senhor, tem piedade de nós. Vamos fazer agora o Glória in Excelsis. Glória a Deus nas alturas e na terra, paz de boa vontade entre os povos. Nós te louvamos todos, bendizemos, adoramos, glorificamos, te damos graças por tua grande glória. Ó Senhor Deus, Rei do céu, Deus Pai onipotente, ó Senhor unigênito, Jesus Cristo, ó Senhor Deus, Cordeiro de Deus, Filho do eterno Pai, que tiras os pecados do mundo, tem misericórdia de nós. Tu que tiras os pecados do mundo, recebe a nossa oração. Tu que estás à destra de Deus Pai, tem misericórdia de nós. Porque só tu és o Santo, só tu és o Senhor, só tu és o Cristo, com o Espírito Santo, és altíssimo na glória de Deus Pai. Amém. Oração do coleta do dia. O Senhor está aqui. O seu Espírito está conosco. Oremos. Onipotente Deus, cujos benditos apóstolos Pedro e Paulo te glorificaram pelo martírio, concede que a tua igreja, instruída pelo seu testemunho e ensinamento e unidade pelo teu Espírito, permaneça sempre firme num só fundamento, o qual é Jesus Cristo, nosso Senhor, que vive e reina contigo e com o Espírito Santo, um só Deus, agora e sempre. Amém. Vamos ficar sentados para a liturgia da palavra.
Primeira leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, o rei Herodes prendeu alguns membros da igreja para torturá-los. Mandou matar à espada Tiago, irmão de João, e vendo que isso agradava aos judeus, mandou também prender a Pedro. Eram os dias dos pães asmos. Depois de prender Pedro, Herodes colocou na prisão, guardado por 4 grupos de soldados, com 4 soldados cada um. Herodes tinha a intenção de apresentá-lo ao povo depois da festa da Páscoa. Enquanto Pedro era mantido na prisão, a igreja rezava continuamente a Deus por ele. Herodes estava para apresentá-lo. Naquela mesma noite, Pedro dormia entre 2 soldados, preso com 2 correntes, e os guardas vigiavam a porta da prisão. Eis que apareceu o anjo do Senhor e uma luz iluminou a cela. O anjo tocou o ombro de Pedro, acordou e disse: Levanta-te depressa. As correntes caíram-lhe das mãos. O anjo continuou: Coloca o cinto e calça tuas sandálias. Pedro obedeceu e o anjo lhe disse: Põe tua capa e vem comigo. Pedro acompanhou e não sabia que era a realidade que estava acontecendo por meio do anjo, pois pensava que aquilo era uma visão. Depois de passarem pela primeira e segunda guarda, chegaram ao portão de ferro que dava para a cidade. O portão abriu-se sozinho. Eles saíram, caminharam por uma rua e logo depois o anjo deixou. Então Pedro caiu em si e disse: Agora sei, de fato, que o Senhor enviou o seu anjo para me libertar do poder de Herodes e de tudo o que o povo judeu esperava. Palavra do Senhor. Demos graças a Deus. Palavra de Deus, escrita por São Paulo a Timóteo. Caríssimo, quanto a mim, eu já estou para ser derramado em sacrifício. Aproxima-se o momento de minha partida. Combati o bom combate, completei a corrida, guardei a fé. Agora está reservada para mim a coroa da justiça, que o Senhor, justo juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos que esperam com amor a sua manifestação gloriosa. Mas o Senhor esteve a meu lado e me deu forças. Ele fez com que a mensagem fosse anunciada por mim integralmente e ouvida por todas as nações. E eu fui libertado da boca do leão. O Senhor me libertará de todo mal e me salvará para o seu reino celeste. A Ele a glória, pelos séculos dos séculos. Amém. Palavra do Senhor. Fiquemos de pé, vamos aclamar o Santo Evangelho, o hino número 8, na página 2, como são belos os pés do mensageiro.
vive, ele reina, ele é Deus e Senhor. Ele vive, Ele vive, aleluia. ele reina, ele é Deus e Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Mateus, capítulo 16, a partir do versículo 13 ao versículo 19. Jesus foi à região de Cesareia de Filipe e ali perguntou aos discípulos: quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Eles responderam: alguns dizem que é João Batista, outros que é Elias, outros ainda que é Jeremias, ou alguns dos profetas. Então Jesus lhe perguntou: e vós, quem dizeis que eu sou? Simão Pedro respondeu: tu és o Messias, o Filho do Deus vivo. Respondendo, Jesus lhe disse: feliz és tu, Simão, filho de Jonas, porque não foi um ser humano que te revelou isso, mas o meu Pai que está no céu. Por isso eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra construirei a minha igreja, e o poder do inferno nunca poderá vencê-la. Eu te darei as chaves do reino dos céus. Tudo o que tu ligares na terra será ligado nos céus. Tudo o que tu desligares na terra será desligado nos céus. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Vamos ficar sentados para o nosso sermão. Meus queridos irmãos e irmãs em Cristo, hoje é um Kairos que é realizado aqui na cidade de Luiz Gomes. O que significa Kairos? Kairos é uma palavra grega, significa tempo de graça. A graça que derrama sobre cada um de nós. E essa graça não é minha, essa graça é de Deus. Deus, que é o autor de toda a graça. Hoje celebramos dois personagens marcantes para o cristianismo: Pedro e Paulo. Tanto que hoje também celebramos o nosso padroeiro da diocese, que é São Paulo. São Paulo apóstolo. Nós, como anglicanos, temos essa devoção por São Paulo e também celebramos a figura de Pedro. Todos são importantes. Todos foram importantes para a caminhada. Tudo isso que está acontecendo hoje foi porque Deus quis, né? Porque nem a data ia ser hoje de inaugurar essa comunidade, mas Deus quis que fosse hoje. Tanto que nasceu mais um ente na família, não foi mais um membro na família, aí tiveram que desmarcar a data de inauguração da comunidade, e aí quando marcaram para este mês, ele entrou em contato comigo para saber se eu poderia estar aqui presente e, graças a Deus, a minha agenda estava livre e pude estar aqui com vocês para celebrar esse momento. Momento histórico, né? Primeira vez que essa cidade vai ter uma comunidade anglicana, né, com o nosso reitor, o reverendo Rufino. É uma comunidade nova, então tudo que é novo, a gente estranha.
Todo mundo tem medo do que é novo. Todo mundo tem medo do que é novo. Imagine só quando surgiu o fogo, né? Que medo o povo tiver do fogo. Mas aí viram que o fogo fazia bem. Né? Fazia bem o fogo. Né? E tantas outras mudanças. Né? Porque a igreja aqui na cidade, ela não vem para rivalizar com nenhuma outra igreja. Nosso papel não é rivalizar com ninguém. Nosso papel é evangelizar. E o melhor jeito de evangelizar, na minha opinião, é de uma igreja que vai ao encontro do povo. Uma igreja que vai ao encontro. E não uma igreja que fica esperando que o povo venha. Como antigamente, acho que até algumas cidades ainda tem, que toca-se o sino para chamar o povo, né, para que o povo vá para a igreja. Mas nós também temos que ir até o povo, porque muita gente se afasta também da igreja, porque não se sente acolhido muitas vezes na instituição, muitas vezes não tem o pastor ou o padre que vai fazer uma visita àquela casa, dar uma bênção a um enfermo, ter um contato real com o povo. O pastor de verdade é aquele que tem um cheiro das suas ovelhas, e não aquele que é distante do povo. Ministro ordenado que tem sempre o altar separando eles do povo, que não vai ao encontro do povo. As únicas pessoas que são visitadas são autoridades, é um juiz, é um prefeito, é um desembargador, é sempre alguém importante que merece ser visitado. Na verdade, nós como pastores temos que visitar a todos, principalmente os pobres. Principalmente os pobres. Temos que ter esse contato com cada um deles. No evangelho de hoje, é interessante, porque Jesus pergunta a cada um dos discípulos o que é que eles estavam falando sobre Jesus. E eles ficam perdidos. Quer dizer, estavam convivendo com Jesus, mas não divulgavam nada sobre ele. Até que Pedro, cheio do Espírito Santo de Deus, vai dizer que, não, tu és o Cristo. Tu és o Cristo. Então, aquela afirmação é uma afirmação que vem da boca de Deus. Deus usa Pedro para dizer aquilo. E daí Jesus vai dizer para Pedro que tu és Pedro, e sob esta pedra você vai edificar a minha igreja. Que igreja é essa? Muitas vezes as pessoas confundem essa igreja com a instituição da qual você frequenta. Mas quando Jesus fala para Pedro que tu és Pedro, e sobre esta pedra vai edificar a igreja, a pedra é Jesus. Jesus é a pedra da qual vai ser edificado a igreja. Não é Pedro que vai ser a pedra fundamental. É Jesus que é a pedra. Sobre esta pedra. Sobre esta pedra você vai edificar a igreja. E tudo que ligares na terra será ligado no céu, o que desligar na terra será desligado no céu. Mas tudo isso quando Deus permite. Quando a igreja age realmente de acordo com o Espírito Santo de Deus. E Paulo tem uma oração belíssima, na qual ele vai dizer que combateu o bom combate. Combati o bom combate, terminei a corrida, guardei a fé. É uma oração de despedida. Quer dizer, já estou pronto para partir. Que essa oração que, oxalá, cada um de nós demoremos a rezar, né? Entregando a Deus as nossas almas, até porque a nossa vida está nas mãos de Deus. Nossas vidas estão na mão do nosso Criador. Hoje a igreja se reveste de vermelho, porque o vermelho também simboliza o martírio.
eles que foram martirizados, né? Certo que não foi no mesmo momento, né? Mas os dois foram martirizados em Roma. Pedro foi crucificado, né? De cabeça para baixo, e São Paulo foi decapitado. Como ele era romano, a morte de um romano não era ir para a cruz, e sim ser decapitado. Mas tudo isso é em nome de Jesus, em nome daquele que realmente pode nos salvar. É porque igreja nenhuma salva. A gente tem tantas igrejas, né, que tem, mas nenhuma igreja salva. O que salva é Jesus. Você pode frequentar qualquer igreja que for. Você vai ser salvo se você fizer o quê? Boas obras. Se você fizer o bem. E o bem não só para os seus, o bem para todos. Devemos amar a todos e não amar alguns. Porque de que adianta você na igreja ser uma pessoa e em casa ser outra? Na igreja é um amor, em casa é uma pessoa que não fala com o marido, nem fala com os filhos, é briga, é confusão. Então, a primeira igreja começa em casa. A igreja começa em casa. Achei muito bonito aqui a mensagem que tem aqui, bíblica, né? Que eu e minha casa serviremos ao Senhor. Então, todas as nossas casas são igreja. Temos que rezar em casa também, porque a primeira igreja somos nós. Assim diz o apóstolo Paulo, que nós somos templo e morada do Espírito Santo. Nós somos templo, o templo é o que? É a igreja. E morada do Espírito Santo. E nós somos a igreja real, porque nós somos imagem e semelhança de Deus. Depois vem a igreja doméstica, casa. Uma família que reza junta, ela permanece o quê? Junta. E depois é que vem, por último, a instituição. É onde as pessoas se reúnem, né, de acordo do jeito que querem cultuar a Deus. Uns querem ser evangélicos, que sejam evangélicos. Uns querem ser católicos, que sejam católicos. Mas o mais importante não é ser católico, nem é ser evangélico. O mais importante é sermos irmãos e sermos cristãos. Cristão de verdade é aquele que faz o bem para todos. É fazer o bem sem ver a quem. É fazer o bem sem estar divulgando em redes sociais, sem estar tirando foto. Olha, está aqui, eu estou lhe dando isso aqui. Aí tira uma foto. Que é para mostrar que eu sou uma boa pessoa. Precisa mostrar. A própria Bíblia diz, o que deres com uma mão, que a outra não veja, não saiba. Quando deres esmola, não toques trombeta para anunciar para ninguém. Porque Deus já está vendo. Temos que mostrar que somos bons para ninguém. Temos que mostrar somente que somos bons para Deus. Porque é Ele quem vai nos conceder a salvação do mesmo jeito que concedeu a São Paulo e a São Pedro. Dois personagens diferentes. Teve momentos que os dois brigaram, mas mantiveram-se unidos. Brigar faz parte. A gente briga porque é diferente do outro, mas não podemos ficar jamais com raiva de ninguém. Chega lá, pede perdão, pede desculpas. Se o outro vai perdoar, isso aí cabe a ele, mas você já fez a sua parte. Você já pediu perdão, você já perdoou. Esse é realmente o nosso papel. E cada um dos perfis dos dois, tanto de Pedro como de Paulo, é evangelizar. Enquanto Pedro tem aquele perfil de um cristianismo mais centralizado em Jerusalém, Paulo já tinha uma visão mais católica. A palavra católico
vem do grego, que quer dizer universal. Quer dizer, uma igreja que tem que estar o quê? No mundo todo. Jesus não deve ser anunciado só para quem mora em Jerusalém. Jesus tem que ser anunciado em todos os cantos. Em todos os cantos, Jesus deve ser anunciado. E eu digo mais ainda, além de ser anunciado, tem que ser o quê? Testemunhado. Porque é muito fácil, meus irmãos, falar de Jesus e viver. O mais importante não é falar, o mais importante é viver aquilo que nós ensinamos. Porque falar, qualquer um fala. E qualquer um pode falar sobre Jesus. E o testemunho fica onde? Eles testemunharam com suas vidas. E qual é o nosso testemunho? Temos que também testemunhar o amor de Jesus. Falar é fácil. A gente fala muito em perdão, muitas vezes nem perdoa. Rezamos no Pai Nosso, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Mas se alguém fez o mal, você não perdoa. Não perdoa, não. Vê a pessoa num lado, você vai para o outro lado da calçada aqui para não falar com ela. Com aquela pessoa que fez um mal. Mas você está sempre rezando o Pai Nosso e dizendo isso. Para que o Senhor lhe perdoe do mesmo jeito que você perdoa a quem te fez mal. É difícil? É, mas não é impossível. Tudo é possível para nós que acreditamos em Deus. Tudo é possível. E se nós estamos aqui, é porque realmente acreditamos que o Senhor Jesus, Ele pode tudo. Poderíamos estar em qualquer canto hoje, mas escolhemos estar aqui. Não só em consideração ao convite que foi feito pelo nosso reverendo Rufino, mas porque o Senhor nos queria aqui hoje. Se vocês estão aqui, é porque o Senhor queria que vocês estivessem aqui. Se eu estou aqui, é porque o Senhor quis que eu estivesse aqui. É assim que eu acredito, que tudo que nós fazemos é de acordo com a vontade do Senhor. E que, assim como diz o Pai Nosso, que seja feita sempre a tua vontade. Que seja feita sempre a tua vontade em nossas vidas. Porque nós aqui estamos de forma até ecumênica, né? Porque estamos com anglicanos, alguns católicos romanos juntos, mostrando que é possível sim rezarmos juntos. Até porque só existe um Deus. Só existe um Deus. Então é possível sim rezarmos juntos. Porque Deus é Pai de todos nós. É Pai de todos nós. Ele não é Pai só de quem é dessa igreja, e não é Pai de quem não é quem é de outra igreja. Ele é Pai de todos. Nós é que gostamos de dividir. E dividir não é coisa de Deus. Dividir é coisa de quem? Quem adivinha? Dividir é coisa de quem? Do diabo. É tanto que até a palavra diabo quer dizer o quê? Divisor. Aquele que divide. Então, aqueles que gostam de dividir, vamos dividir, vamos separar. Já não é de Deus. Já começou errado já. Deus quer tudo junto. Quer tudo junto. Vivendo em harmonia. Não importa como você acredita, como Deus se manifesta em sua vida. O importante é que você crê em Deus. Se você acreditar em Deus, você fizer boas obras, com certeza você já está no caminho para ir para o céu. Porque não adianta nada você estar todo domingo na igreja e fazendo ruindade. Não adianta. Você vai estar só esquentando os bancos da igreja. Infelizmente, as igrejas estão muito cheias, mas de pessoas vazias. Quantas igrejas estão cheias de pessoas vazias? Então, precisamos de pessoas cheias.
Pessoas cheias mesmo, cheias do Espírito Santo de Deus. Não pessoas que só ocupem banco, que estejam só de corpo presente. É sentado no banco, mas a mente lá em outro canto. Se você perguntar a ela qual foi o evangelho de hoje, ela não sabe. Não sabe qual foi o evangelho de hoje. Não sabe porque estão usando vermelho. Não sabe de nada, porque o corpo está ali, mas a mente está em outro canto. Então precisamos estar nas igrejas cultuando a Deus. Não só com o corpo, mas também com a mente. Cultuando totalmente ao nosso Senhor. Então, meus irmãos e minhas irmãs, para concluir esse sermão, convido que cada um, a exemplo de São Pedro e de São Paulo, testemunhemos Jesus, não só com palavras, mas também com ações. Precisamos de pessoas que tenham mais ações e menos palavras. Tem gente que fala demais e faz de menos. Então, queremos o contrário. Queremos pessoas que façam mais e falem menos. É isso que nós precisamos. Se isso acontecesse, o mundo seria melhor. O mundo seria melhor. E o mundo ainda não é melhor, porque temos pessoas que falam demais e fazem menos. Então, que Deus venha nos abençoar, que São Pedro, São Paulo e também São Francisco de Assis, que é o padroeiro dessa comunidade anglicana, venha interceder por cada um de nós. É tanto que até a imagem que escolheram, a imagem pequenininha, porque São Francisco também quis ser o quê? Pequeno. Quis ser pequeno. Não só quis ser, como foi pequeno. Tanto que até as próprias ordens é chamada de ordens menores. Ele quis ser pequeno, né? Muita gente quer ser grande, quer ser coisa demais. Não pode receber um carro que já só pisa no chão porque a gravidade puxa para baixo, né? Porque se não fosse a gravidade, você levitava. Porque tá um cargo maior, tá ganhando mais, aí já se sente a Xuxa, né? Já se sente já, como você diz, a Xuxa, mais importante que as Paquitas. Mas não podemos ser assim. Não podemos ser assim. Temos que ser humildes. Temos que ser humildes. Um cristão que não é humilde não é cristão. Temos que ser humildes. E a humildade começa aí. Quando a gente trata todo mundo por igual. Do mesmo jeito que trata uma pessoa rica, trata também um mendigo. Porque todos eles são filhos de Deus, independente da condição social que, infelizmente, a sociedade impôs para cada um deles. Que Deus nos abençoe, hoje e sempre. Amém. Vamos ficar de pé, professarmos a nossa fé, nosso folheto, no número 10. Creio em Deus Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, e em Jesus Cristo, seu único Filho, nosso Senhor, o qual foi concebido por obra do Espírito Santo, nasceu da Virgem Maria, padeceu sob o poder de Pôncio Pilatos, foi crucificado, morto e sepultado, desceu ao Hades, ressuscitou ao terceiro dia, subiu aos céus, está sentado à mão direita de Deus Pai Todo-Poderoso, onde há de vir julgar os vivos e os mortos. Creio no Espírito Santo, na Santa Igreja Católica, na comunhão dos santos, na remissão dos pecados, na ressurreição do corpo e na vida eterna. Irmãos e irmãs, peçamos as luzes do Divino Espírito Santo para sermos fiéis à missão. A cada invocação, vamos dizer: vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, dom do amor de Deus, vem fortalecer a igreja na busca da unidade. Vem Espírito Santo. Vem Espírito Santo, sopro renovador, vem transformar nossas vidas, muitas vezes vidas tristes, caídas,
depressivas, vem em nosso agir. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo Consolador, vem socorrer todas as pessoas atribuladas. Quantas pessoas angustiadas, oprimidas e doentes. Vamos lembrar neste momento todas aquelas pessoas que sofrem alguma doença, pedindo ao Senhor a cura e a libertação. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo santificador, e concede à congregação, a nossa missão, a nossa diocese e a todo o povo a graça de compreender a tua palavra e nela crer, demonstrando em suas vidas a fé em ti. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, e unge todos os clérigos, para que cumpram fielmente os deveres de seus ministérios, edifiquem tua igreja e glorifiquem o teu nome. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, abençoa, sustenta, encoraja o nosso bispo Dom Anderson e reveste-o de todas as virtudes cristãs. Vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, concede paz e eterno descanso a todas as pessoas que partiram desta vida. Quero lembrar neste momento o primo, o padre Roberto Carlos. E gostaria de pedir que você, no silêncio do seu coração, lembrasse daquela pessoa que partiu deste mundo para a eternidade. Façamos um breve momento de silêncio, lembrando, recordando aquelas pessoas que conviveram conosco e já partiram desta vida. Consola aquelas que sofrem com a perda e a saudade. Vem, Espírito Santo. Espírito Santo de Deus, nós te rendemos graças por nossas vidas. Queremos agradecer a Deus pelo nascimento de Alana, de Miguel, todas as crianças que nasceram, todas as pessoas que estão completando mais um ano de vida hoje. Fortalece-nos para que com paciência e compreensão possamos amar-nos e cuidar-nos mutuamente, oferecendo de nossos dons e talentos por meio daquele que vive e reina contigo e com o Cristo Salvador, um só Deus, pelos séculos dos séculos. Vem, Espírito Santo. Amém. Número 12, confissão de pecados. Escutai o que diz nosso Senhor Jesus Cristo. Amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o primeiro e grande mandamento. E o segundo, semelhante a este, é: amarás o teu próximo como a ti mesmo. Destes dois mandamentos depende toda a lei e os profetas. Confessemos humildemente nossos pecados a Deus Todo-Poderoso, cantando. Aos pés da cruz de Jesus, perdão eu vou pedir. Aos pés da cruz de Jesus, a paz eu vou sentir. somente com Jesus. Somente com Jesus eu vou sorrir. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Com Ele a vida é bela e mais feliz. Aos pés da cruz de Jesus, A paz vou desfrutar. perdão vou encontrar. Aos pés da cruz de Jesus, A paz vou desfrutar. somente com Jesus eu vou andar. Com Ele a vida
vida eterna vou morar. Com Ele em vida eterna vou morar. Deus onipotente, nosso Pai celestial, que por sua grande misericórdia promete o perdão a todos quanto, com sincero arrependimento e viva fé, a Ele se convertem, vos perdoe e liberte de todos os vossos pecados, vos confirme e fortaleça em todo o bem, e vos preserve no caminho da vida eterna, mediante Jesus Cristo, nosso Senhor. Amém. A paz do Senhor seja sempre com vocês. Seja também contigo. Vamos saudar uns aos outros com a paz de Cristo. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Se algum dia na vida você de mim precisar, saiba que eu sou teu amigo, pode comigo contar. O mundo dá tantas voltas, O mundo dá tantas voltas, a gente vai se encontrar. Quero nas voltas da vida a tua mão apertar. Paz, paz de Cristo, paz, paz que vem do amor, te desejo, irmão. Paz que é felicidade de ver em você, Cristo nosso irmão. Apresentemos ao Senhor a oferta de nossa vida e nosso trabalho. Vamos ficar sentados e vamos cantar, número 12, o canto de preparação das oferendas. Meu Deus, elevo as coração, elevo as minhas mãos, meu olhar, minha voz. A ti, meu Deus, eu quero oferecer meus passos e meu viver, meus caminhos, meu sofrer. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. e a E a tua bondade infinita me perdoar. Ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos, a tua ternura. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade E a tua bondade infinita me perdoar. Vou ser o teu seguidor e te dar o meu coração. Eu quero sentir o calor de tuas mãos. A ti, meu Deus, és Bom e que tens sabor.
ao pobre e ao sofredor, vou servir e esperar. Em ti, Senhor, humildes se alegrarão, cantando a nova canção de esperança e de paz. Todos juntos, a tua ternura. A tua ternura, Senhor, vem me abraçar. E a tua bondade. E a tua bondade infinita me perdoar. Por ser o teu seguidor e te dar o meu coração, eu quero sentir o calor de tuas mãos. Vamos ficar de pé, vamos rezar juntos a oração eucarística, número 19 da nossa folhinha. O Senhor está aqui, seu Espírito está conosco. Elevemos os corações. Ao Senhor os elevamos. Demos graças a Deus. Assim fazê-lo é digno e justo. É verdadeiramente digno, justo, racional e salutar, que sempre em toda parte te rendamos graças a ti, ó Deus onipotente, Criador do céu e da terra, mediante o grande pastor do teu rebanho, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual, após a sua ressurreição, enviou os seus apóstolos para pregar o evangelho a todas as nações e prometeu estar com eles até o fim dos tempos. Portanto, com os anjos e arcanjos e com toda a multidão celestial, que não cesse proclamar a tua glória, jubilosos louvamos o teu nome cantando a uma só voz. Santo, 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 Senhor Deus do universo, o céu e a terra proclamam a vossa glória. Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. bendito Aquele que vem em nome do Senhor. Bendito aquele que vem em nome do Senhor. Hosana, Hosana nas alturas, Hosana, Hosana nas alturas, Hosana. Damos-te graças, ó bendito Deus, que nos mostrastes bondade e amor na criação, na chamada de Israel para ser teu povo, na palavra que dissestes por meio dos profetas e, acima de tudo, no verbo feito carne, teu Filho Jesus. Pois neste tempo tu enviastes para assumir a carne humana, nascer da Virgem Maria e ser o Salvador e Redentor do mundo. Nele tu nos libertastes do mal e nos destes dignidade para estar diante de ti. Nele tu nos conduzistes do erro para a verdade, do pecado para a retidão, da morte para a vida. Na noite anterior à sua morte, por nós, Jesus Cristo, nosso Senhor,
tomou o pão e, tendo dado graças a ti, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: tomai todos e comei, este é o meu corpo que será dado por vós. Fazei isto em memória minha. Meu Deus, creio, mas aumentai a minha fé. E depois da ceia, ele tomou o cálice e, tendo dado graças a ti, lhe o entregou, dizendo: bebei todos deste, porque este é o meu sangue da nova aliança, que é derramado por vós e por todos, para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o bebedes em minha memória. Em memória. E meu Deus, eu creio, mas aumentai a minha fé. Portanto, ó Pai, de acordo com o seu preceito, anunciamos a sua morte, proclamamos a sua ressurreição, aguardamos a sua gloriosa vinda. E oferecemos nosso sacrifício de louvor e ação de graças a ti, ó Senhor, de tudo, apresentando-te de tua própria criação este pão e este vinho, e te rogamos, ó benigno Senhor, que envies o teu Espírito Santo sobre esses dons e santifiquem, para que seja o sacramento de Cristo e de seu sangue, da nova aliança, para fazer descer sobre nós o teu Espírito Santo, ó Senhor. Envia-nos o teu Espírito Santo, ó Senhor. Une-nos ao teu Filho em sacrifício, para que sejamos aceitáveis por ele, sendo santificados pelo Espírito Santo, na plenitude dos tempos. Sujeita todas as coisas a teu Cristo, nós te rogamos, e conduze-nos ao teu celeste reino, na companhia de São Francisco de Assis, dos apóstolos Pedro e Paulo, de todos os teus santos, de modo que sejamos contados na herança sempre eterna de teus filhos e filhas, por Jesus Cristo, nosso Senhor, o primogênito de toda a criação, o cabeça da igreja e autor da nossa salvação. Por Cristo, com Cristo e em Cristo, a vós, Deus Pai Todo-Poderoso, na unidade do Espírito Santo, toda honra e toda glória, agora e para sempre. Amém. Vamos rezar a oração que Jesus nos ensinou. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não os deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. O pão que partimos é a comunhão com o corpo de Cristo. O cálice que abençoamos é a comunhão com o sangue de Cristo. Pois nós, embora muitos, somos um só corpo. Cordeiro de Deus, que tirais o pecado do mundo, tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, Tem misericórdia de nós. Cordeiro de Deus, que tiras os pecados do mundo, Dai-nos a paz. felizes os convidados para a ceia do Senhor. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo.
Senhor, eu não sou digno que entreis em minha morada, mas dizei uma palavra e serei salvo. Que o corpo e o sangue de Cristo nos guardem para a vida eterna. Amém. Amém. Vamos ficar sentados e vamos nos preparar para receber Jesus na Santa Comunhão. Para nós anglicanos, todo cristão batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é bem-vindo à Santa Comunhão. Independente se você está frequentando ou não a igreja, mas se é um cristão batizado, é bem-vindo à ceia. Não estamos aqui para barrar ninguém, até porque Jesus não veio para os que têm saúde, e sim para os que são doentes, que somos nós pecadores. Então, todos nós que estamos aqui presentes, somos bem-vindos a participar da ceia do Senhor. A comunhão é para todos. Se você se sente em paz com sua consciência, é bem-vindo a participar desse momento tão sublime que é a Santa Eucaristia. Ao recebermos, Senhor, tua presença sagrada, para confirmar teu amor, faz de nós tua morada, surge um sincero louvor, brota a semente plantada. Faz-nos seguir teu caminho, sempre trilhar tua estrada. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. O Filho de Deus com Pai e o Espírito Santo, nesta Trindade um só ser, que pede a nós nós sermos santos. Dá-nos, Jesus, Dai-nos, Jesus, teu poder, de se doar sem medida, deixa que compreendamos que este é o sentido da vida. Desamarrem as sandálias e descansem. Este chão é terra santa, irmãos meus. Venham, orem, comam, cantem, venham todos e renovem a esperança no Senhor. Jó, como pode ainda adorar, se não tem motivos para cantar? Abandona esse Deus e morre.
Mas não adoro pelo que ele faz, nem menos por bens materiais. Eu adoro pelo que ele é, eu sou dele, tudo é dele. Já você não tem motivos, perdeu seus bens, seus filhos, seus amigos. O que você vai fazer? Eu vou adorar, simplesmente adorar. Eu vou adorar. Deus me deu, Deus tomou, bendito seja o nome do Senhor. A Ele a glória, a Ele a honra e o louvor. Certo dia, à beira-mar, apareceu o jovem Galileu. Ninguém podia imaginar que alguém pudesse amar do jeito que ele amava. Seu jeito simples de conversar tocava o coração de quem o escutava. Seu nome, E o seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Naquelas praias, naquele mar, naquele rio e em casa de Zaqueu. Naquela estrada, naquele sol, e o povo a escutar histórias tão bonitas. Seu jeito amigo de se expressar enchia o coração de paz tão infinita. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno do jovem pregador que tinha tanto amor. Em plena rua, naquele chão, naquele poço e em casa de Simão. Naquela relva, ao entardecer, o mundo viu nascer a paz e uma esperança. Seu jeito puro de perdoar fazia o coração voltar a ser criança. E seu nome era Jesus de Nazaré. Sua fama se espalhou e todos vinham ver o fenômeno de um jovem pregador que tinha tanto amor. Certo dia,
ao tribunal. Alguém levou o jovem Galileu. Ninguém sabia qual foi o mal e o crime que ele fez, quais foram seus pecados. Um jeito honesto de denunciar mexeu na posição de alguns privilegiados E mataram a Jesus de Nazaré, e no meio de ladrões puseram sua cruz. Mas o mundo ainda tem medo de Jesus, que tinha tanto amor. O anjo do Senhor anunciou a Maria, e ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso e guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, ilumine. Amém. Oremos todos juntos. Onipotente e eterno Deus, de todo o coração, te damos graças porque nestes santos mistérios te dignas nutrir-nos com o corpo e sangue de teu Filho Jesus Cristo e preservar no seu corpo místico, que é a bendita comunidade de todos os fiéis, fazendo-nos participantes do teu eterno reino. Nós te suplicamos, ó Pai, que pela tua graça possamos perseverar em tua santa igreja e fazer todas as boas obras para nós preparastes, mediante o mesmo Cristo nosso Senhor, que vive e reina na comunidade do Espírito Santo, um só Deus, pelos séculos sem fim. Amém. Vamos ficar sentados para alguns avisos. Meus amigos, familiares, irmãos e irmãs, talvez alguém tenha perguntado assim: por quê? Para que mais uma igreja em Luiz Gomes, se nós temos tantas igrejas, tantas congregações, tantas comunidades religiosas? E eu respondo, Dom Anderson, porque nós somos uma igreja diferente. Nós não somos a melhor igreja. Eu disse, nós somos uma igreja diferente. E em que nós somos diferentes? Em primeiro lugar, porque nós somos uma igreja ecumênica, ou seja, nós estamos abertos para o diálogo com todas as igrejas, sejam cristãs ou não cristãs. Todos na igreja anglicana são bem-vindos, são acolhidos, independente de sua profissão de fé, de sua religião. O segundo aspecto, porque nós somos diferentes, nós defendemos a separação entre igreja e Estado. Nós, como muitas igrejas por aí,
Nós não misturamos religião e política partidária. Nós não indicamos candidatos, nós deixamos as pessoas livres para que escolham e decidam os seus candidatos, aquelas pessoas que vocês querem que governem. Então, uma coisa é a religião, a nossa fé, outra coisa é a sua cidadania, a sua escolha política. Terceiro aspecto pelo qual nós nos diferenciamos, nós rejeitamos a instrumentalização da religião para fins econômicos. Talvez na hora do ofertório alguém que coçou aí a bolsa, a carteira, querendo dar aqui a contribuição. Não é que não exista isso na igreja anglicana, existe. Mas é bem diferente aí das igrejas que vocês veem por aí, onde pessoas usam da religião para se enriquecerem, para terem privilégios econômicos. A igreja anglicana é uma igreja pobre, a serviço dos mais pobres, dos mais humildes. Quarto aspecto, somos uma igreja acolhedora, independente da raça, do sexo, da orientação sexual que a pessoa tenha, da religião, da nacionalidade. Se a pessoa é casada 2, 3 vezes, seja bem-vindo à igreja anglicana. Aqui você sente o amor de Deus, amar, acolher, servir, pregar o evangelho é a nossa missão. Então se sinta amado, se sinta acolhido por Deus. Ninguém se sinta discriminado, ninguém se sinta rejeitado, mas acolhido pelo Senhor. E por último, nós somos diferentes porque procuramos viver o evangelho na simplicidade, no amor, na compaixão e na misericórdia. Por esses motivos é que nós começamos esta missão aqui em Luiz Gomes. E cada um de vocês hoje, aqui tem gente da Igreja Católica Romana, que professa o ritual da Igreja Romana, temos irmãos aqui da Igreja Presbiteriana, amigos, conhecidos, tem gente que não participa de nenhuma religião, de nenhuma crença, então sejam bem-vindos à nossa comunidade religiosa. Por fim, gente, eu gostaria de agradecer a muitos, mas muitos mesmos, que colaboraram, que cooperaram com a nossa missão. Desde essas cadeiras que aqui estão, que nós fizemos uma campanha, não vou citar nomes, mas muitos estão aqui, colaboraram, cooperaram. Quero agradecer imensamente a todos que rezaram, que oraram, para que essa missão seja bem-sucedida. Agradecer a Deus, em primeiro lugar, que nos dá força, que nos sustenta. Talvez hoje nós passamos a tarde um pouquinho apreensivos. Eu dizia, será que vem 3 pessoas? Será que vem 4 pessoas? E se vier 300 pessoas? O que faremos? Não temos tantas cadeiras para acolher tanta gente, não temos tanto espaço. Mas é Deus quem chama, é Deus que toca o coração. E veio você hoje, não porque eu chamei, porque o Dom Anderson chamou, Nalda chamou, mas porque Deus tocou o coração. A Ele toda a honra, toda a glória e o nosso agradecimento. Agradecer à família, essa família aqui, tios, que estão presentes, tias, primos, irmãos, mãe gostaria de estar aqui, mas não pôde, está doente, e tantas outras pessoas que ligaram, manifestaram seu apoio e disseram que estavam com a gente. Agradecer aqui de um modo muito especial a minha esposa Nalda, que sempre esteve comigo, acreditou. Eu sou o único padre e também o que tem sogra, né? Os padres que vocês conhecem não têm sogra, né? E eu tenho esposa, como o Pedro teve esposa. Então, Nalda sempre foi essa presença amorosa, firme. Sozinho a gente não caminha, a gente desanima. E ela tem sido esse ponto de apoio e de referência. Então, muito obrigado. Samuel também, meu filho, meu agradecimento pelo apoio, pelo carinho. Também a Emily, que não está aqui, mas sempre nos apoiando. Então, muito obrigado à família de Casas, tios, tias, primos e amigos.
enfim, aos amigos, às pessoas que estão juntos, nas horas mais difíceis da nossa vida, nos momentos que a gente mais precisa, é que os amigos verdadeiros eles aparecem. Então, muito obrigado aos amigos. Não vou citar nomes, porque talvez eu vou esquecer alguém, mas muito obrigado pela força, pelo carinho, pela atenção, pelo acolhimento. Por fim, aqui um agradecimento muito especial ao Dom Anderson, que deixou suas atividades e que acreditou aqui na nossa missão. Ele, na sua simplicidade, no seu coração cheio de misericórdia, de amor, se dispôs a estar aqui. Então, muito obrigado. Que Deus abençoe a sua família, abençoe a sua casa e continue abençoando o seu ministério. A todos vocês, meu muito obrigado e que Deus continue abençoando cada um. Depois dessa celebração, nós temos aí a oferecer para vocês um lanche. Então, todos são convidados ao nosso subir até nossa parte aqui da nossa casa, para compartilharmos um lanche e nos confraternizarmos nesse momento tão importante da nossa igreja. Quero também agradecer o convite, né, que me foi feito. Agradeço o convite que o reverendo Rufino me fez, né, para estar aqui com vocês. Estou dando trabalho, não sei, a família, né? É uma semana fora de casa, estou aqui. Espero que não esteja dando trabalho, mas é por uma boa causa, né? Mas muito obrigado mesmo, né? Foram horas de viagem, né? Eu saí de Natal, eu saí de casa, era 8h30 da manhã, o carro me pegou, já era quase 10. Aí fiquei 4 horas rodando dentro de Natal, né? Que é para ter uma quantidade X de passageiros. Vim chegar aqui em Luiz Gomes, acho que era quase 11 horas, né? Acho que era 10 e alguma coisa. Eu digo, pronto, acho que cheguei quase sem sentir minhas pernas, com dor nas costas, mas tudo isso por uma causa boa, né, para estar aqui. Enquanto tem gente que faz todo esse sacrifício só para ver alguém, né, famoso, né, ou para ir para um show, eu vim aqui só para anunciar Jesus, né, e somar forças aqui com o nosso irmão que está plantando uma semente. Ele falou, a igreja anglicana é só uma semente que está sendo semeada aqui em Luiz Gomes. Se a terra for boa, vai dar frutos. E oxalá que essa terra seja boa. E que a igreja anglicana não seja só mais uma, seja um diferencial. Uma igreja diferente. Lá em Natal, meu trabalho nas periferias. Meu ministério eu vou para onde ninguém quer ir. Ninguém quer ir para lá, eu vou. Ninguém vai para aquele canto que é muito perigoso. Aí eu estou lá no meio. Mas aqui só tem criminoso, só tem usuário de droga, eu estou no meio. Para ver se dali consigo resgatar alguma alma para Jesus. Então lá eu tenho vários projetos sociais com a juventude, né, com esportes, né, com artes marciais, né, com futebol. Nós temos uma parceria com a Igreja dos Mormons, né, como eles têm um grande espaço, lá a gente reúne o pessoal para jogar bola. Então já tirando da rua para nos envolver com as drogas. A gente tem um projeto só com artes marciais, né, com karatê. Não parece, mas o bispo, ele luta, né? Eu sou faixa preta também nas artes marciais, né, com esse jeito aqui que não quer briga com ninguém, e não quero, mas eu dou aula de defesa pessoal. Assim como também sou capelão de um grupo de escoteiros, né, também da Zona Norte de Natal. E a igreja anglicana não é uma igreja que começou um dia desse. O nome pode parecer novo, mas é uma igreja que tem mais de 1000 anos. Mais de 1000 anos tem a igreja anglicana. O cristianismo anglicano, ele vai começar desde o século II. Roma nem era cristianizada ainda.
quando chegou nas Ilhas Britânicas o cristianismo, da qual nós herdamos o nosso cristianismo. Éramos unidos à Igreja Católica Romana até o século XV, depois que veio o cisma das igrejas, onde a Igreja Anglicana se separou-se da Igreja Católica Romana. Mas até hoje nós temos uma relação fraterna. Todos os anos existe encontro do Papa com os bispos anglicanos e com os bispos ortodoxos. Porque Igreja Católica mesmo não é só quando a Igreja Romana está junta, é quando os ortodoxos e os anglicanos estão juntos, aí sim está a Igreja Católica de Cristo. Nossa igreja é espalhada em todo o mundo. Onde você imaginar, existe uma igreja anglicana, existe um anglicano. A área mais forte do anglicanismo hoje é a África. A África hoje é onde predomina o número maior de anglicanos. A África e a Ásia. Então, não é algo novo. É novo aqui em Luiz Gomes, mas é muito antigo no mundo. E como o reverendo Lúcio falou, o nosso diferencial nós somos ecumênicos. Você nunca vai ver um anglicano atacando um padre romano ou um pastor evangélico, não. E nem vai estar chamando ninguém para vir para a igreja anglicana. Olha, venha para cá que você vai ser salvo aqui. Só o que salva é a nossa igreja, só não salva não. Esse sermão não faz parte do anglicanismo. Até porque, como eu falei no sermão, quem salva é Jesus. Não é placa da igreja que vai te salvar. Jesus é quem nos salva. E se você quer ir para o céu, seja cristão e faça boas obras. Como diz uma canção franciscana, é dizer que se você quiser servir a Deus, faça poucas coisas, mas as faça bem. Não precisa fazer muitas coisas, faça poucas coisas, mas as faça bem. É igual um terço. Uma Ave Maria bem rezada vale mais do que um rosário. Assim tem que ser a nossa vida, a nossa caminhada. Então, que a igreja anglicana aqui em Luiz Gomes, que ela dê muitos frutos, que seja uma igreja realmente acolhedora, uma igreja que não seja só mais uma, mas que seja uma igreja que vai ao encontro e que o reverendo Lúcio, que é o nosso reitor aqui dessa comunidade, que ele vá ao encontro, principalmente dos mais pobres. Os mais pobres, aqueles que ninguém quer chegar perto. Então, que ele vá aonde ninguém quer ir. Porque foi isso que Jesus nos pediu. Vamos ficar de pé para a bênção. Você já deve estar todo mundo cansado. Essa missa que não acaba. Mas já estamos acabando já. Mas todo dia não é assim, não é só porque hoje é uma ocasião importante, né? É inauguração, mas nos outros dias vai ser mais tranquilo. Não se preocupe, não vou para aquela igreja, porque aí demora demais. É hora de missa. Então, não se preocupe, é só hoje mesmo. Mas, um puxão de orelha agora. A gente reclama porque demorou demais a missa, mas não reclama quando as festas, o show vai até amanhecer. Você fica lá, dança, pula, ninguém nem cansa, né? Ninguém nem cansa quando está nesses cantos. Mas quando está na igreja, é todo cansado. É com sono. Ai, meu Deus, fica lá agoniado. Então, vamos tomar cuidado. Isso muitas vezes é o inimigo. É o inimigo que não nos quer aqui. Porque o inimigo, ele não quer que a gente vá para o céu. Vamos ficar de pé. Vamos para a nossa bênção final. O Senhor vos abençoe e vos guarde. Amém. Amém. O Senhor faça resplandecer o seu semblante sobre nós e tenha misericórdia de vós. Amém. O Senhor sobre vós levante a sua face e vos dê a paz, agora e sempre. Amém. Cantemos todo mundo juntos a oração pela família, oração das mais lindas
que foi escrita pelo Padre Zezinho. Que nenhuma família comece em qualquer de repente. Que nenhuma família termine por falta de amor. Que o casal seja um para o outro. Que o casal seja um para o outro de corpo e de mente. Que nada no mundo separe. E que nada no mundo separe um casal sonhador. Que nenhuma família se abrigue. Que nenhuma família se abrigue debaixo da ponte. Que ninguém interfira no lar ou na vida dos dois. Que ninguém interfira no lar e na vida dos dois. Que ninguém os obrigue a viver sem nenhum Que horizonte. ninguém os obrigue a viver sem nenhum horizonte. Que eles vivam no ontem, no hoje. Que eles vivam no ontem, Tem no hoje em função de um depois. Que a família comece e termine sabendo onde vai. E que o homem carregue nos ombros. E que o homem carregue nos ombros a graça de um pai. Que a mulher seja um céu de ternura. Que a mulher seja um céu de ternura Conchego e e calor. E que os filhos conheçam a força. que brota. Erguendo as mãos, bonito, abençoa. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor. Abençoa, Senhor. A minha também mais forte. Abençoa, Senhor, as famílias. Amém. Abençoa, Senhor, a minha também. E a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e fique para todo sempre, pela intercessão de São Pedro e São Paulo. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Ide na paz de Cristo, sede corajosos e fortes no testemunho do Evangelho entre os homens. Servi ao Senhor com alegria, todos, no poder do Espírito Santo. Aleluia. Vamos cantar o hino final. Após o hino final, eu quero tirar uma foto com todo mundo para a gente levar de recordação. Na missão anglicana, reunidos estamos. São Francisco de Assis a nos guiar. Uma igreja que em Cristo firmamos. Sua palavra viemos proclamar. As Escrituras são luz e verdade. É a voz de Deus a nos conduzir. Nos credos firmamos nossa identidade. Fé viva que nos faz prosseguir. Batismo e mesa, sinais do Senhor. Sacramentos de graça e comunhão. Na sucessão, guardamos com zelo e amor a fé viva que habita o coração. A caminho, proclamai sem cessar que o reino do céu já se aproximou. É a missão que viemos anunciar, com a força do Espírito do Senhor. Boas novas queremos levar, amar, acolher, servir e celebrar.
Seja bem-vindo, pode aqui entrar. Essa casa é sua, venha participar. Então, convidamos a todos aí para a frente aí um pouquinho para a gente tirar a foto e em seguida a gente fazer o nosso lanche comunitário.